Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. É a história de duas mosquinhas que um dia caíram num copo de leite. Alguns de vocês podem conhecer essa história, eu conheço essa história faz bastante tempo e de repente hoje, pensando numa determinada situação da minha vida, eu lembrei dessa história e achei que poderia ser interessante compartilhar com vocês. Essas duas mosquinhas, elas caíram num copo de leite. Uma delas era muito forte, né? E a outra não era tão forte, mas era muito persistente. A mosquinha que era forte, ela se esforçou para nadar até a borda interna do copo, para dali ela conseguir subir e conseguir alçar voo em direção a um lugar seguro. Mas ela era muito pesada e ela estava exatamente no centro do copo, então foi muito difícil para ela chegar na borda do copo. Quando ela finalmente chegou na borda do copo, ela estava muito molhada, as asas completamente molhadas, ela não conseguiu subir. Acabou desistindo, afundando e morrendo. A outra mosquinha não era tão forte, mas era extremamente persistente e tenaz. E a mosquinha, ela continuou se debatendo, renunciando, né, dizendo não vou desistir da minha vida, se debateu, e daquele leite um pequeno nódulo de manteiga se formou. Ela conseguiu subir em cima dessa superfície seca e dali ela alçou voo para um lugar seguro. Tempos depois, essa mesma mosquinha caiu dentro de mais um copo. Enquanto ela se debatia, uma outra mosquinha que vinha passando por ali começou a alertar a colega, né? Olha, ali tem um canudo, nada até o canudo, sobe pelo canudo que assim você vai se salvar. Mas a mosquinha, baseada na sua experiência anterior de sucesso, ela simplesmente ignorou o que estava dizendo aquela outra amiga e continuou se debatendo, até que, exausta, ela acabou afundando e morrendo afogada num copo de água. Essa historinha, ela traz uma percepção do quanto é importante a gente se atentar para o cenário onde a gente está. Muitas vezes a gente, embebido, né, por um ego extremamente satisfeito com experiências que deram certo no passado, a gente deixa de redimensionar onde a gente está agora e deixa de perceber que as contingências mudaram e que por isso as nossas ações do passado, que foram ações de sucesso, elas não servem mais. Que é importante redimensionar as nossas atitudes de acordo com o cenário onde a gente se encontra. Muitas pessoas chegam até mim compartilhando histórias exatamente como essa. Elas são mosquinhas que em algum momento do seu passado aprenderam que se debater dava certo e hoje elas estão em copos de diferentes líquidos. Elas estão em copos de água, elas estão em copos de vinho, elas estão em copos de suco e elas continuam se debatendo como se estivessem dentro de um copo de leite, como se a qualquer momento as suas atitudes pudessem trazer o mesmo resultado que trouxeram no passado. E isso não vai acontecer. O ser humano, ele é um ser humano, todos nós, né, nós somos seres que buscamos nos manter na zona de conforto. Arriscar, correr riscos, nos atirarmos em direção ao desconhecido, tudo isso pode ser assustador. E isso até, eu aprendi recentemente, instintivo e deriva de uma zona cerebral que a gente tem, que é o que garantia a sobrevivência dos nossos antepassados, né? Os nossos antigos homens das cavernas. Mas hoje em dia, a vida muda tanto e o cenário muda tanto e é tudo tão fluido e tudo tão... tudo se renova o tempo todo, que a gente perde muito em continuar procurando zonas de conforto. A zona de conforto, ela é extremamente segura, mas dificilmente ela serve de rampa de lançamento para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos, conseguir lutar pelos nossos sonhos. A nossa zona de conforto, ela muitas vezes se transforma numa zona de desconforto e a gente nem ao menos percebe. Olhar ao redor, perceber o que mudou, perceber que os parâmetros mudaram. Tem uma frase que agora eu me esqueci quem é que diz essa frase, que fala exatamente isso, né? Não tem como o homem se banhar 2 vezes nas águas de um mesmo rio. Porque da segunda vez, o rio não vai ser o mesmo, as águas que estão passando por ali não são as mesmas e nem o homem será o mesmo. Então, as experiências de sucesso do passado, elas servem sim
como um feedback positivo daquilo que somos capazes de fazer. Mas se a gente não desviciar o olhar, se a gente não perceber que as contingências mudaram, se a gente não perceber que o cenário mudou e que hoje as necessidades são outras, as variáveis são outras, o risco que a gente corre é de morrer afogado num copo de água, tendo absoluta certeza que um nódulo de manteiga vai se formar a qualquer momento. Eu espero que essa metáfora, essa historinha tenha sido útil para você, como foi para mim, lembrando dela, percebendo que vida é movimento, que o princípio que rege todas as coisas é o princípio da impermanência e que estar atento para essas transformações e para essas mudanças é condição sine qua non para a gente conseguir prosperar e evoluir na vida. Eu deixo aqui um grande beijo para todos vocês, um desejo de um final de semana muito bacana, muito próspero, e a gente se vê em breve por aqui. Beijo, beijo.